Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe não tem limite, que a gente perdoa, esquece, segue em frente. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca ouviram o próprio filho dizer que você é um fardo. Nunca sentiram o gosto amargo de uma palavra que destrói 40 anos de sacrifício em menos de 30 segundos. Me chamo Marlene Aparecida dos Santos, tenho 69 anos, e essa história começa há exatamente 2 anos, no dia do meu aniversário de 67. O dia em que descobri que existe um tipo de dor que não sangra, não deixa marca visível, mas te parte ao meio por dentro. O dia em que meu único filho me ensinou que nem todo amor que a gente dá volta. E que, às vezes, o silêncio de uma mãe pode ser mais poderoso do que qualquer grito. Era manhã de 14 de março. Eu tinha acordado às 5, como fazia há décadas, mas naquele dia não era para trabalhar. Era para preparar tudo com carinho. Na véspera, tinha ido à feira comprar laranjas frescas, aquelas bem maduras, com a casca brilhando no sol. Rodrigo sempre amou bolo de laranja. Desde criança, era o pedido dele todo aniversário, toda data especial. E eu nunca deixei de fazer. Às 6 da manhã, já estava na cozinha, ralando a casca das laranjas, sentindo aquele perfume cítrico tomar conta do ar. O apartamento estava em silêncio, só eu e o barulho da batedeira misturando os ingredientes. Enquanto preparava a massa, fui cantarolando baixinho uma música antiga que minha mãe cantava quando eu era pequena. Parece bobagem, mas naquele momento eu me sentia em paz. Feliz até. Lembro que enquanto batia a massa, fiquei pensando em como Rodrigo reagiria quando visse o bolo. Talvez ele sorrisse daquele jeito tímido que tinha desde criança. Talvez ele dissesse: "Nossa, mãe, você ainda lembra?" E eu diria que nunca esqueci, que uma mãe nunca esquece nada. Quando coloquei o bolo no forno, fui arrumar a mesa. Tirei do armário a toalha bordada que foi da minha mãe, aquela com flores azuis nas bordas que ela fez à mão quando eu era adolescente. Passei a mão no tecido, lembrando dela, sentindo a textura dos pontos. Estendi na mesa com cuidado, como se estivesse preparando um altar. 2 pratos, 2 copos, 2 guardanapos, 2 jogos de talheres, mãe e filho, como sempre foi. Eu sabia que Rodrigo viria. Tinha mandado mensagem na semana anterior, perguntando se ele podia passar para tomar um café comigo no dia do meu aniversário. A resposta dele foi curta, seca. Vou ver. Mas eu conhecia meu filho. Pelo menos achava que conhecia. Ele sempre aparecia. Nem que fosse por meia hora, nem que fosse correndo, nem que fosse só para pegar um pedaço de bolo e ir embora dizendo que estava atrasado. Ele sempre vinha. Às 9 da manhã, o bolo já estava pronto. Dourado por cima, perfumado, exatamente como Rodrigo gostava. Tirei do forno com cuidado, coloquei no prato de vidro que uso só em ocasiões especiais e deixei esfriando na bancada. Depois fui me arrumar. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei o creme que guardo para dias importantes. Escolhi uma blusa azul clara que Rodrigo tinha me dado no Dia das Mães há alguns anos. Pensei que ele ia gostar de me ver usando. Pensei que talvez ele nem lembrasse que tinha me dado aquela blusa, mas que eu lembrava. Eu sempre lembrava de tudo. Às 10h30, sentei na sala para esperar. O bolo estava na mesa. A casa estava cheirando a laranja, e eu estava arrumada como se fosse receber uma visita importante. Porque era. Meu filho era a pessoa mais importante da minha vida. O relógio foi passando. 10h40, 11h, 11h30. Comecei a ficar inquieta. Peguei o celular, olhei para a tela. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação perdida. Pensei em ligar para ele, mas não quis parecer insistente. Débora, minha nora, sempre dizia que eu era grudenta demais, que eu sufocava Rodrigo com minhas ligações. Uma vez, ouvi ela dizendo isso para ele quando achava que eu não estava ouvindo. Sua mãe não te larga, Rodrigo. Parece que você ainda está no cordão umbilical. Ele não disse nada. Não me defendeu. Ficou em silêncio, e aquele silêncio me machucou mais do que qualquer palavra. Então fiquei quieta, esperando, como sempre fiz. Ao meio-dia, meu estômago já estava embrulhado de ansiedade. O bolo continuava intocado na mesa. As 2 cadeiras vazias pareciam me olhar com pena. Decidi esquentar um café, só para ter algo para fazer com as mãos.
Estava enchendo a chaleira quando meu celular tocou. Era ele. Meu coração disparou. Larguei a chaleira na pia e corri para atender, quase tropeçando no tapete da cozinha. Atendi no primeiro toque, com a voz mais alegre que consegui. Oi, meu filho. O silêncio do outro lado durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. E então veio a voz dele, cortante, fria, sem nenhum oi, mãe, sem nenhum parabéns, sem nenhum bom dia. Mãe, eu não vou aí. Meu sorriso congelou. Como assim, filho? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu só não vou. Para de me mandar mensagem perguntando as coisas. Para de ficar esperando que eu apareça. Para de agir como se eu te devesse alguma coisa. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na bancada da cozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Rodrigo, eu não entendo. Eu só queria... Ele não me deixou terminar. Você só queria o quê, mãe? Me controlar? Me fazer sentir culpado? Você faz isso a minha vida inteira. Fica me cobrando, me ligando, me mandando mensagem. A Débora tem razão. Enquanto eu ficar te carregando nas costas, eu nunca vou crescer. Você é um peso na minha vida, entendeu? Um peso. As palavras entraram em mim como facas. Cada uma por uma. Você é um peso. Abri a boca para responder. Para perguntar o que eu tinha feito de errado. Para dizer que o bolo estava na mesa, que a toalha era da minha mãe, que eu só queria passar 1 hora com ele tomando café. Mas minha voz não saiu. Era como se alguém tivesse apertado minha garganta por dentro. Rodrigo continuou, a voz cada vez mais dura. Nem pro seu aniversário eu vou, nem pra nada. Me esquece, mãe. Para de me procurar. Para de existir na minha vida. E desligou. Na minha cara. Sem me dar chance de falar uma palavra sequer. Fiquei parada no meio da cozinha, com o telefone ainda encostado no ouvido, ouvindo o silêncio. O bip-bip-bip da ligação encerrada. E depois, nada. Só o barulho do meu próprio coração batendo alto demais e o cheiro do bolo de laranja que agora parecia me sufocar. Olhei para o celular na minha mão como se fosse um objeto estranho. A tela já tinha apagado, mostrando só meu reflexo. Uma mulher de 67 anos, de blusa azul, com o rosto congelado. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podem ter sido 5 minutos ou 1 hora. O tempo parou de fazer sentido naquele momento. Eu só conseguia ouvir a voz dele repetindo na minha cabeça, como um disco arranhado que não para de rodar. Você é um peso, um peso, um peso. Foi o cheiro de queimado que me trouxe de volta. O forno. Eu tinha deixado o forno ligado quando fui atender o telefone. Corri para desligar, mas já era tarde. A assadeira onde tinha sobrado um pouco de massa grudada estava preta, soltando fumaça. Abri a janela, abanei com um pano de prato, mas o cheiro já tinha tomado conta da cozinha. Aquele perfume doce de laranja agora estava misturado com o amargo do queimado. Olhei para o bolo na mesa. Perfeito, intocado, esperando alguém que nunca viria. E foi aí que as lágrimas vieram. Não foi um choro alto, desesperado. Foi um choro silencioso, de quem já chorou tanto na vida que aprendeu a fazer isso sem barulho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu olhava para aquela mesa posta para 2, para a toalha da minha mãe, para os pratos que eu tinha escolhido com tanto carinho. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, olhando para o vazio, tentando processar o que tinha acontecido. 40 anos. 40 anos eu dediquei a Rodrigo. 40 anos acordando cedo, trabalhando até tarde, abrindo mão de tudo que era meu para dar tudo que era dele. 40 anos sendo mãe em tempo integral, mesmo quando não tinha mais forças, mesmo quando o corpo pedia descanso, mesmo quando a alma pedia um carinho que nunca veio. E agora eu era um peso, um fardo, algo que precisava ser carregado, tolerado, descartado. O sol foi mudando de posição, as sombras foram se movendo pela cozinha e eu continuei sentada. Não comi, não bebi, não liguei para ninguém. Fiquei ali, em silêncio, deixando a dor me atravessar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja pela janela da cozinha, algo dentro de mim se moveu. Não foi raiva, não foi desespero. Foi algo mais profundo, mais antigo. Uma clareza que veio de um lugar que eu não sabia que existia. Levantei da cadeira devagar. Minhas pernas estavam dormentes de tantas horas parada.
Fui até a mesa e olhei para os 2 lugares postos: os pratos, os copos, os guardanapos. Estendi a mão e peguei o prato que era dele. Guardei no armário. Depois peguei o copo. Guardei. O guardanapo. Os talheres. Um por um, fui tirando da mesa tudo que era para ele, até sobrar apenas o meu lugar. Um prato, um copo, um guardanapo e o bolo. Fiquei olhando para aquele bolo por um longo momento. Perfeito, dourado, feito com todo o amor que eu tinha. Feito para alguém que me chamou de peso. Fui até a gaveta e peguei uma vela. Uma vela simples, branca, daquelas de aniversário. Coloquei no centro do bolo, acendi com um fósforo. A chama tremeu por um instante, depois se firmou. A luz alaranjada iluminou meu rosto no reflexo da janela escura. E então, sozinha, na cozinha que cheirava a laranja e a queimado, eu cantei parabéns para mim mesma. Parabéns para você, nessa data querida. Minha voz saiu baixinha, quase um sussurro, rouca, trêmula. As lágrimas voltaram, mas eu não parei de cantar. Era importante terminar. Era importante fazer por mim o que eu sempre fiz pelos outros. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pensei em todos os aniversários que eu organizei para Rodrigo. As festinhas de criança com bolo de chocolate. As comemorações de adolescente quando ele queria só pizza com os amigos. E agora era só eu, cantando para mim mesma, numa cozinha vazia. Terminei a música. Fechei os olhos. E fiz um pedido. Não pedi que Rodrigo voltasse. Não pedi que ele se arrependesse. Não pedi que ele me amasse de novo. Pedi forças. Forças para fazer o que eu sabia que precisava ser feito. Forças para tomar uma decisão que eu deveria ter tomado há muito tempo. Forças para finalmente me colocar em primeiro lugar, depois de uma vida inteira colocando todo mundo na minha frente. Assoprei a vela. A chama se apagou, deixando um fiozinho de fumaça subindo no ar. E naquele momento, algo se apagou dentro de mim também. Mas não foi a esperança. Foi a ilusão. A ilusão de que se eu amasse o suficiente, se eu me sacrificasse o bastante, se eu fosse boa o suficiente, meu filho ia me valorizar. Essa ilusão se foi junto com a fumaça da vela. Levantei da mesa, fui até o meu quarto e abri o armário. No fundo, atrás das caixas de sapato velhas, atrás das roupas que eu não usava mais, estava uma pasta azul. Uma pasta que eu não mexia há anos, mas que sabia exatamente onde encontrar. Tirei do armário e coloquei na cama. Dentro dela estavam 2 documentos que mudariam tudo. 2 papéis amarelados pelo tempo que eu guardava há anos, sem saber que um dia seriam minha libertação. Mas isso eu só descobriria no dia seguinte. Naquela noite, depois de tudo, deitei na cama sem jantar, sem tomar banho, sem trocar de roupa. Deitei com a blusa azul que Rodrigo tinha me dado, aquela que eu tinha escolhido especialmente para ele ver. A mesma blusa que agora estava marcada com lágrimas secas e com o cheiro de bolo queimado. Olhei para o teto do quarto e pensei em tudo que tinha acontecido. Em todas as vezes que engoli desaforo achando que era amor. Em todas as vezes que me diminuí achando que era humildade. Em todas as vezes que aceitei menos do que merecia, achando que era isso que mães faziam. E pela primeira vez em 67 anos, adormeci sem rezar pelo meu filho. Rezei por mim. Pedi coragem para o que viria pela manhã. Coragem para fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. O sono veio devagar, pesado, mas quando acordei no dia seguinte, algo em mim tinha mudado para sempre. E Rodrigo, que me achava uma velha sem valor nenhum, não fazia ideia do que eu guardava naquela pasta azul. Para vocês entenderem o peso daquela ligação, preciso voltar no tempo. Preciso contar como cheguei ali, sozinha num apartamento, cantando parabéns para mim mesma com um bolo queimado na frente. Porque ninguém se torna invisível da noite pro dia. A gente vai sumindo aos poucos, tão devagar que nem percebe. Até que um dia, acorda e descobre que já não existe mais na vida de quem a gente mais ama. Rodrigo nasceu em março de 1985, numa maternidade pública de Sorocaba. Eu tinha 26 anos, era casada há 2 com Osvaldo e achava que minha vida estava completa. Lembro do momento exato em que colocaram aquele bebê no meu colo. Ele era tão pequeno, tão frágil, com os olhinhos fechados e os punhos cerrados.
Chorei tanto que a enfermeira perguntou se eu estava sentindo dor. Eu disse que sim. Mas não era dor do corpo. Era dor de tanto amor. Um amor que eu não sabia que existia até segurar meu filho pela primeira vez. Osvaldo era um homem bonito. Cabelo escuro, sorriso fácil, lábia mais fácil ainda. Trabalhava como vendedor numa loja de móveis e sempre tinha um elogio na ponta da língua. Me conquistou com palavras doces e promessas de um futuro brilhante. Casamos em 6 meses de namoro. Minha mãe avisou que era rápido demais, mas eu não quis ouvir. Estava apaixonada, cega. Quando Rodrigo completou 2 anos, Osvaldo começou a chegar tarde. Dizia que era trabalho, que estava correndo atrás de comissão, que logo as coisas iam melhorar. Eu acreditava. Ou fingia acreditar, porque era mais fácil do que encarar a verdade. A verdade veio numa tarde de quinta-feira, quando uma mulher apareceu na porta da nossa casa. Ela segurava a mão de 2 crianças, um menino e uma menina, e tinha um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar de quem também tinha sido enganada. Ela era a esposa oficial de Osvaldo, casados há 8 anos. Moravam em Campinas. As crianças eram filhos dele. Eu era a outra. A casa onde eu morava, que eu achava que era nossa, estava no nome dela. Tudo, absolutamente tudo, era mentira. Osvaldo sumiu naquela mesma semana. Não deixou endereço, não deixou dinheiro, não deixou nada além de uma dívida no banco e um filho de 2 anos que chorava toda noite perguntando pelo pai. A mulher dele ficou com a casa. Eu fiquei com as malas na rua e um bebê no colo. Minha mãe tinha falecido 1 ano antes. Meu pai nunca foi presente. Tinha ido embora quando eu era adolescente e nunca mais deu notícias. Eu não tinha ninguém. Ninguém além de Rodrigo. Foi quando aprendi que desespero é um professor cruel, mas eficiente. Aluguei um quartinho nos fundos da casa de uma senhora chamada Dona Zilda, que cobrava barato e não fazia perguntas. O quarto mal cabia uma cama de solteiro e um berço, mas era o que eu podia pagar. Durante o dia, deixava Rodrigo numa creche comunitária da igreja e saía para trabalhar. Comecei fazendo faxina. 3 casas por semana, o que dava para pagar o aluguel e a feira. Mas não era suficiente. Rodrigo precisava de remédio, de fralda, de leite, e eu precisava de mais. Foi Dona Zilda quem me deu a ideia das marmitas. Ela disse que conhecia um pessoal numa obra perto dali que reclamava da comida cara dos restaurantes. Perguntou se eu sabia cozinhar. Eu disse que sim. Naquela mesma noite, fiz 20 marmitas de arroz, feijão, frango e salada. Vendi todas no dia seguinte. A partir dali, minha vida virou uma rotina que durou quase 20 anos. Acordava às 4 da manhã para cozinhar. Às 10, saía para entregar. Ao meio-dia, buscava Rodrigo na creche. À tarde, fazia faxina ou costura, dependendo do dia. À noite, planejava as compras do dia seguinte e deixava o feijão de molho. Dormia às 11, às vezes meia-noite. E às 4 da manhã, tudo recomeçava. Eu não tinha final de semana. Não tinha feriado, não tinha férias, não tinha vida além de trabalho e Rodrigo. Teve uma época em que trabalhei com febre alta porque não podia perder as entregas. Teve um Natal em que passei a noite cozinhando enquanto outras famílias ceavam juntas. Teve um aniversário meu em que eu mesma esqueci a data. Só lembrei dias depois. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto descascar legume. Minhas costas nunca mais foram as mesmas depois de carregar panelas pesadas. Meus pés inchavam tanto que às vezes eu chorava de dor enquanto massageava eles antes de dormir. Mas eu não parava. Não podia parar. Tinha um filho para criar. Rodrigo nunca soube da maioria dessas coisas. Eu fazia questão de esconder. Quando ele perguntava por que eu acordava tão cedo, eu dizia que gostava de ver o sol nascer. Quando ele perguntava por que eu não ia nas festinhas de escola, eu dizia que tinha compromisso de trabalho. Nunca disse que não ia porque não tinha roupa decente para usar, porque tinha vergonha de aparecer suada e cansada no meio das outras mães. Ele foi um bom menino durante muito tempo. Estudioso, educado, carinhoso. Me ajudava a carregar as marmitas quando ficou maior. Sentava comigo na cozinha, enquanto eu cozinhava e me contava sobre a escola. Dizia que quando crescesse ia me dar uma casa grande com piscina, para eu nunca mais precisar trabalhar. Eu guardei essa promessa no coração como se fosse ouro. Quando Rodrigo tinha 10 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento.
2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Pequeno, simples, mas nosso. Financiei em 15 anos. A prestação era apertada, mas eu dava um jeito. Sempre dei um jeito. Ele cresceu, passou no vestibular, começou a faculdade de administração. Eu trabalhava o dobro para pagar a mensalidade. Teve um semestre, o terceiro, em que a mensalidade aumentou e eu não tinha como cobrir. Passei 4 meses almoçando arroz com ovo. Só arroz com ovo. Todo santo dia. Mas a faculdade dele foi paga em dia. Ele nunca soube. Foi na faculdade que Rodrigo conheceu Débora. A primeira vez que ele me falou dela, os olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Disse que ela era linda, inteligente, estudava direito, vinha de família boa. Fiquei feliz por ele. De verdade, meu filho merecia alguém especial. Mas quando conheci Débora, algo dentro de mim gelou. Ela era bonita, isso era verdade. Arrumada, bem vestida, com aquele ar de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas o jeito que ela olhava para mim, para o meu apartamento, para as minhas roupas simples, era um olhar que eu conhecia bem. O olhar de quem se acha melhor. Ela cumprimentou com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Elogiou a comida que eu tinha preparado com tanto carinho, mas mal tocou no prato. Passou a visita inteira olhando ao redor, como se estivesse avaliando tudo e achando insuficiente. Quando foram embora, Rodrigo me perguntou o que eu tinha achado. Eu disse que ela parecia uma moça muito boa. Menti, porque era isso que mães faziam. Mentiam para não estragar a felicidade dos filhos. Eles namoraram por 3 anos. Durante esse tempo, eu tentei de tudo para me aproximar de Débora. Convidava para almoços, fazia os pratos que ela mencionava gostar, comprava presentes em datas especiais. Ela aceitava tudo com aquele sorriso educado e frio que nunca mudava. E aos poucos, fui percebendo que não era eu que estava sendo convidada para a vida deles. Eu estava sendo tolerada. O casamento foi marcado para junho de 2012. Quando Rodrigo me contou, fiquei radiante. Meu filho ia casar, ia construir uma família. Perguntei como podia ajudar, o que precisava fazer, se queriam fazer a festa no salão da igreja que eu frequentava. A resposta veio pela boca de Débora, alguns dias depois. Dona Marlene, a gente já resolveu tudo. O casamento vai ser no clube dos pais do meu pai. A senhora só precisa aparecer no dia. Só precisava aparecer. Como se eu fosse uma convidada qualquer. Como se eu não fosse a mãe do noivo. Como se eu não tivesse criado aquele homem sozinha, sem ajuda de ninguém. Engoli a mágoa e perguntei se podia pelo menos ajudar com os custos. Rodrigo, constrangido, disse que os pais de Débora estavam pagando a maior parte, mas que ainda faltava cobrir algumas coisas. O buffet, o DJ, as lembrancinhas. Perguntei quanto era. Ele disse um valor que me fez perder o ar. 42 mil reais. Era tudo que eu tinha. Cada centavo que eu havia juntado em uma vida inteira. Minha reserva de emergência, minhas economias para a velhice. Tudo, mas era pro meu filho. E por ele, eu daria tudo. Dei. No dia do casamento, cheguei cedo para ajudar. Mas não tinha o que ajudar. Tudo já estava pronto. Organizado por uma equipe de cerimonial que Débora tinha contratado. Fui direcionada para meu lugar. 3ª fileira, lado esquerdo, atrás de tios e primos que eu nem conhecia. Os pais de Débora estavam na 1ª fileira, sorrindo para os fotógrafos, cumprimentando os convidados importantes. Eu fiquei sentada no meu canto, com meu vestido comprado em liquidação, tentando não parecer deslocada. Quando Rodrigo entrou, meu coração encheu de orgulho. Ele estava lindo de terno, nervoso, feliz. Olhei para aquele homem e vi o menino que eu tinha criado, o bebê que eu segurei naquela maternidade pública, o garotinho que prometeu me dar uma casa com piscina. Ele passou por mim sem olhar. Os olhos dele estavam fixos em Débora, que entrava pela outra porta, deslumbrante de branco. Eu não existia mais. Naquele momento, ali na 3ª fileira, eu entendi que tinha perdido meu filho. Só não sabia ainda o quanto. Na hora dos cumprimentos, depois da cerimônia, eu esperei na fila como todo mundo. Quando chegou minha vez, abracei meu filho com toda a força que tinha. Ele retribuiu com um abraço rápido, distraído, já olhando para o próximo convidado. Débora me deu 2 beijinhos no rosto e disse: "Obrigada por vir, Dona Marlene. Obrigada por vir." Como se eu fosse uma vizinha distante.
como se eu não tivesse dado tudo o que tinha para aquele casamento acontecer. Fui embora antes do bolo ser cortado. Disse que estava com dor de cabeça. Ninguém insistiu para eu ficar. Depois do casamento, as coisas só pioraram. Rodrigo me ligava cada vez menos. Quando eu ligava, ele sempre estava ocupado, sempre com pressa, sempre prometendo que ia me visitar qualquer dia desses. Os dias passavam, as semanas viravam meses, e eu continuava esperando. 3 anos depois do casamento, ele apareceu no meu apartamento com uma proposta. Ele e Débora queriam comprar um apartamento maior, mas não tinham o valor da entrada. 80 mil reais. Perguntou se eu podia emprestar. Eu não tinha 80 mil reais. Mas tinha meu apartamento. O apartamento que eu havia comprado com 20 anos de marmitas e faxinas. O apartamento que era minha única segurança. Fui ao banco e fiz um empréstimo com o imóvel como garantia. Assinei papéis que mal entendi. Concordei com juros que me assustaram. Tudo porque meu filho precisava. Dei os 80 mil. Rodrigo disse que devolveria em 2 anos. Nunca devolveu. Quando perguntei, 3 anos depois, ele disse que a situação estava difícil. Débora, que estava do lado, completou com aquela voz doce que escondia veneno. Dona Marlene, a senhora tem aposentadoria. Não precisa desse dinheiro tanto quanto a gente. Eu tinha quase 60 anos. Recebia um salário mínimo de aposentadoria. E tinha uma dívida no banco que comia metade desse valor todo mês. Mas não respondi. Não reclamei. Fiquei em silêncio, como sempre fiz. Foi depois disso que Rodrigo parou de me visitar de vez. As ligações ficaram ainda mais raras. Quando meus netos nasceram, Pedro e Beatriz, achei que as coisas mudariam, que eu finalmente teria meu lugar naquela família. Mas Débora deixou claro, eu não era bem-vinda. Quando ofereci para cuidar das crianças, ela disse que preferia babá. Quando aparecia com presentes, descobri que ela doava tudo. Uma vez ouvi ela dizendo para uma amiga sem saber que eu estava ouvindo: a sogra dele fica mandando essas coisas de qualidade duvidosa, dou tudo para a empregada. Fui engolindo, engolindo, engolindo. Cada desfeita, cada olhar de desprezo, cada ligação não atendida. Fui guardando tudo num canto do peito, achando que um dia as coisas iam mudar. Que um dia Rodrigo ia acordar e perceber tudo o que eu tinha feito. Que um dia ele ia me agradecer. Esse dia nunca chegou. Em vez disso, chegou aquele dia, 14 de março, meu aniversário de 67 anos. O dia em que meu filho me ligou para dizer que eu era um peso na vida dele. E foi naquele dia que eu entendi. Não era amor o que eu sentia mais. Era hábito. Era medo. Era a ilusão de que se eu continuasse dando, uma hora eu ia receber de volta. Mas algumas dívidas nunca são pagas. E alguns filhos nunca aprendem a ser gratos, a não ser que alguém ensine. E naquela manhã seguinte, às 8 horas, eu peguei a pasta azul, coloquei na bolsa e saí de casa em direção ao cartório. Estava na hora de dar a maior lição da minha vida. Acordei no dia 15 de março com uma clareza que eu não sentia há anos. Era como se a dor do dia anterior tivesse queimado alguma coisa dentro de mim. E no lugar das cinzas tivesse nascido uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher que finalmente tinha entendido que não dava mais para viver esperando amor de quem só sabia cobrar. Levantei da cama às 6 da manhã. O apartamento ainda estava em silêncio, com aquele cheiro residual de bolo queimado que teimava em ficar. Fui até a cozinha e olhei para a mesa. O bolo de laranja continuava lá, intocado, com a vela derretida no centro. Não tive coragem de jogar fora. Ainda não. Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pelas minhas costas doloridas. Enquanto a água caía, fui pensando em tudo o que precisava fazer. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um plano. Um plano que era só meu. Me vesti com cuidado. Escolhi uma roupa simples, mas digna. Uma calça social preta, uma blusa de botão cinza, sapatos fechados. Parecia que eu estava me preparando para uma reunião importante. E, de certa forma, estava. A reunião mais importante da minha vida. Fui até o quarto e peguei a pasta azul que tinha deixado na cama na noite anterior. Abri devagar, como se estivesse abrindo um baú de tesouros esquecido. Lá dentro, 2 documentos me esperavam. O primeiro era meu testamento.
Eu tinha feito 10 anos antes, quando descobri um nódulo no seio que me deu o maior susto da minha vida. Graças a Deus era benigno, mas aquele susto me fez pensar na morte pela primeira vez. Procurei uma advogada, a doutora Sônia, que era minha cliente das marmitas há anos, e pedi para ela preparar um testamento simples. Nele, eu deixava tudo para Rodrigo: o apartamento, minhas economias, os móveis, as joias da minha mãe, tudo. O segundo documento era diferente. Era uma escritura antiga, amarelada pelo tempo, com a letra caprichada do meu avô. Uma escritura que eu guardava há mais de 40 anos, escondida de todo mundo, até de Rodrigo. Segurei aquele papel nas mãos e senti o peso dele. Não era só papel. Era a história de uma herança que atravessou gerações. Era o presente que meu avô me deu antes de partir. Era o segredo que minha mãe me fez prometer guardar. Meu avô Sebastião era um homem simples. Trabalhou a vida inteira como pedreiro, construindo casas para os outros, sonhando em ter a sua própria. Quando eu tinha 8 anos, ele juntou todas as economias e comprou um terreno em Votorantim. 3.000 metros quadrados de terra, num lugar que na época era puro mato e poeira. Todo mundo achou que ele tinha enlouquecido. Comprar terra no meio do nada, diziam os vizinhos, mas meu avô só sorria e dizia: "Um dia vocês vão ver." Ele nunca chegou a ver. Faleceu 2 anos depois, de pneumonia. Mas antes de partir, chamou minha mãe e fez ela prometer uma coisa: aquele terreno seria meu. Não dos meus irmãos, não de ninguém. Meu. Porque eu era a única neta que sentava no colo dele para ouvir histórias, a única que levava água para ele quando trabalhava no sol. Minha mãe cumpriu a promessa. Quando completei 18 anos, ela me chamou num canto e me entregou a escritura. Disse que aquele terreno era minha segurança, que eu nunca deveria vender, a não ser que fosse questão de vida ou morte. "Guarda isso, filha," ela disse. "Um dia você vai precisar." Eu guardei. Por mais de 40 anos guardei. Quando Osvaldo me abandonou com Rodrigo pequeno, pensei em vender. Precisava de dinheiro desesperadamente. Mas toda vez que ia tomar a decisão, ouvia a voz da minha mãe: "Guarda isso, filha," e guardava. Quando precisei pagar a faculdade de Rodrigo, pensei em vender. Quando dei o dinheiro do casamento, pensei em vender. Quando fiz o empréstimo dos 80.000, pensei em vender. Mas nunca vendi. Algo dentro de mim dizia que não era a hora. E eu nunca contei para ninguém. Nem para Rodrigo. Especialmente para Rodrigo. Por quê? Eu não sei explicar direito. Talvez fosse intuição de mãe. Talvez fosse a voz da minha mãe ainda ecoando na minha cabeça. Talvez fosse porque, no fundo, eu sempre soube que um dia ia precisar daquele terreno de verdade. Não para salvar meu filho, para salvar a mim mesma. E aquele dia tinha chegado. O que Rodrigo não sabia, o que ninguém sabia, era que Votorantim tinha mudado completamente nos últimos 40 anos. O meio do nada que meu avô comprou tinha virado uma região valorizada, com condomínios de luxo, shopping centers, escolas particulares. O terreno que ele pagou uma mixaria agora valia uma fortuna. Eu tinha descoberto isso por acaso, uns 5 anos antes. Uma imobiliária me ligou perguntando se eu tinha interesse em vender. Disse que tinham compradores oferecendo valores altos por terrenos naquela região. Quando ela mencionou o valor estimado, quase deixei o telefone cair. Mais de 400 mil reais. 400 mil reais por um terreno que meu avô comprou com economia de pedreiro. 400 mil reais que estavam no meu nome, escondidos de todo mundo, esperando o momento certo. Naquele dia, agradeci a ligação e disse que não tinha interesse em vender. Desliguei o telefone tremendo. Não de medo, de poder. Pela primeira vez, eu tinha entendido que não era tão vulnerável quanto pensava. Que tinha uma carta na manga que ninguém conhecia. E agora, segurando aquela escritura na manhã do dia 15 de março, eu sabia exatamente o que fazer com essa carta. Coloquei os 2 documentos na bolsa e saí de casa às 8 horas. O dia estava cinzento, com aquele céu de outono que parece que vai chover, mas não chove. Peguei um táxi até o escritório da doutora Sônia, que ficava no centro de Sorocaba, perto do cartório. Ela me recebeu com surpresa. Não tínhamos nos falado há anos, desde que parei de fazer marmitas regularmente. Mas quando expliquei que precisava de ajuda urgente com meu testamento,
Ela me fez entrar imediatamente. Sentei na cadeira em frente à mesa dela e contei tudo. A ligação do dia anterior. As palavras do meu filho. A frase que ainda ecoava na minha cabeça. Você é um peso. Contei sobre os 42 mil do casamento, os 80 mil do empréstimo, os anos de sacrifício ignorados. Contei sobre Débora, sobre os netos que eu mal conhecia, sobre a solidão de cantar parabéns sozinha num apartamento vazio. A doutora Sônia me ouviu em silêncio, sem interromper uma vez. Quando terminei, ela tirou os óculos, passou a mão nos olhos e disse: Dona Marlene, eu sinto muito. Ninguém merece passar por isso. Agradeci a gentileza, mas disse que não tinha ido ali para receber pena. Tinha ido para tomar uma decisão. Tirei os documentos da bolsa e coloquei na mesa. O testamento antigo e a escritura do terreno. Expliquei que queria fazer um novo testamento. Um testamento onde Rodrigo não herdaria absolutamente nada. A doutora Sônia olhou para mim por um longo momento. Perguntou se eu tinha certeza. Perguntou se não queria esperar alguns dias, deixar a poeira baixar, pensar melhor. Disse que decisões tomadas no calor da emoção às vezes são precipitadas. Olhei nos olhos dela e respondi: Doutora, eu passei 40 anos tomando decisões com a cabeça fria. 40 anos engolindo desaforo, fingindo que estava tudo bem, esperando que as coisas melhorassem sozinhas. E onde eu estou agora? Sozinha num apartamento, sendo chamada de peso pelo filho que eu criei. Fiz uma pausa e continuei. Essa não é uma decisão do calor da emoção. Essa é a primeira decisão verdadeiramente minha que eu tomo em décadas. E eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A doutora Sônia assentiu devagar. Pegou um bloco de anotações e perguntou como eu queria dividir meus bens. Eu já tinha pensado nisso a noite inteira. O apartamento iria para o Lar São Vicente de Paula, um abrigo de idosos abandonados aqui em Sorocaba. Eu conhecia aquele lugar. Tinha visitado uma vez, anos atrás, para levar doações. Vi senhoras e senhores que tinham sido descartados pelas próprias famílias, vivendo de caridade, esperando o fim chegar. Jurei naquele dia que nunca ia terminar assim. E agora, meu apartamento ia ajudar pessoas que, como eu, foram tratadas como peso. As economias que eu ainda tinha, pouco, mas alguma coisa, iriam para a creche comunitária da Igreja São José. A mesma creche que cuidou de Rodrigo quando eu não tinha com quem deixar ele. A mesma creche que me salvou naqueles anos difíceis de mãe solo. Eles mereciam cada centavo. E o terreno de Votorantim? O terreno que valia mais de 400 mil reais? Esse iria para a Associação de Apoio a Mães Solteiras, um projeto que ajudava mulheres na mesma situação que eu estive há 40 anos. Mulheres abandonadas, sem apoio, lutando para criar seus filhos sozinhas. Com esse dinheiro, elas poderiam ter uma chance que eu nunca tive. A doutora Sônia anotou tudo. Perguntou se eu queria deixar alguma coisa para os netos. Pensei em Pedro e Beatriz, nas crianças que eu mal conhecia, nos presentes que eram doados, nos áudios que nunca recebi. Disse que não. Se um dia eles quisessem me conhecer de verdade, que viessem enquanto eu estivesse viva. Herança não substitui presença. E eu estava cansada de ser lembrada só quando convinha. A doutora Sônia preparou o documento em menos de 2 horas. Leu cada linha em voz alta para mim. Explicou cada termo jurídico. Me mostrou onde assinar. Quando chegou a hora de colocar minha assinatura, minha mão não tremeu. Assinei Marlene Aparecida dos Santos com a letra mais firme que eu já tinha usado. E ao lado da assinatura, a data, 15 de março. Um dia depois do meu aniversário. Um dia depois de ser chamada de peso. Fomos juntas até o cartório para registrar. O funcionário que me atendeu era um rapaz jovem, simpático. Carimbou, assinou, me deu a via original e explicou os procedimentos. E então disse algo que mudou tudo. Dona Marlene, a senhora sabe que os herdeiros do testamento anterior serão notificados dessa alteração, né? Eu não sabia. Olhei para a doutora Sônia, que confirmou. Era procedimento padrão. Quando um testamento registrado é alterado, as pessoas que constavam como herdeiros no documento anterior recebem uma notificação do cartório. Uma carta oficial informando que foram removidos. Rodrigo ia receber uma carta. Uma carta dizendo que não era mais meu herdeiro. Uma carta com a data de 15 de março. Ele ia saber.
Ia saber exatamente quando eu tomei essa decisão. Ia saber que foi no dia seguinte à ligação dele. Ia saber que cada palavra que ele disse teve consequência. Por um instante, pensei em mudar de ideia. Pensei em pedir para não enviar a notificação, para manter tudo em segredo até eu partir. Mas então lembrei da voz dele no telefone. Você é um peso. Me esquece. Para de existir na minha vida. Olhei para o funcionário e disse: pode enviar. Saí do cartório com a via do testamento na bolsa e uma sensação estranha no peito. Não era arrependimento, não era medo. Era algo que eu não sentia há muito tempo. Era liberdade. Pela primeira vez em 40 anos, eu tinha feito algo por mim. Não pelo meu filho, não pela minha família, não para agradar ninguém. Por mim. Pela Marlene que foi esquecida no meio de tantos sacrifícios. Pela mulher que achou que amor significava se anular. Pela mãe que finalmente entendeu que ser mãe não significa aceitar ser maltratada. Voltei para casa a pé, mesmo sendo longe. Precisava sentir o vento no rosto, ver a cidade se movendo ao redor, lembrar que a vida continuava. Que a minha vida continuava. Quando cheguei no apartamento, fui direto para a cozinha. O bolo de laranja ainda estava na mesa, agora ressecado, com a vela derretida formando uma poça de cera branca. Peguei o prato, levei até a lixeira e joguei fora. Não precisava mais daquele bolo. Não precisava mais de símbolos de uma espera que nunca ia terminar. Não precisava mais guardar dor como se fosse lembrança. Lavei o prato, guardei no armário e fui até a varanda. O sol da tarde já estava aparecendo por trás das nuvens, pintando o céu de laranja e rosa. Fiquei ali, olhando para a cidade, respirando fundo. Em algum lugar de Sorocaba, uma carta estava sendo preparada para ser enviada. Uma carta que ia chegar na casa do meu filho em alguns dias. Uma carta que ia mudar tudo. E eu estava em paz. Porque finalmente tinha entendido uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. O amor de mãe é infinito, mas o respeito a si mesma também precisa ser. E às vezes, a maior prova de amor que uma mãe pode dar é parar de aceitar ser tratada como menos do que merece. A carta ia chegar. Rodrigo ia descobrir. E quando isso acontecesse, ele ia aprender que a mulher que ele chamou de peso tinha muito mais valor do que ele jamais imaginou. Só que aí, já seria tarde demais. 2 semanas se passaram desde aquele dia no cartório. 2 semanas de uma paz estranha, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era como se eu estivesse vivendo num parêntese, num momento suspenso entre o antes e o depois. Eu sabia que a carta ia chegar. Sabia que tudo ia mudar. Mas enquanto isso não acontecia, eu respirava. Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Acordava sem pressa, tomava café olhando pela janela, lia os livros que estavam acumulando poeira na estante. Visitei Dona Zilda, aquela senhora que me alugou o quartinho quando Rodrigo era bebê. Ela já estava com 92 anos, quase não enxergava mais, mas me reconheceu pela voz. Passamos uma tarde inteira conversando sobre os velhos tempos, sobre como a vida dá voltas que a gente nunca espera. Voltei a cozinhar com gosto. Não marmitas para vender, mas pratos que eu gostava, receitas que minha mãe me ensinou. Fiz um frango ao molho pardo que eu não fazia há 20 anos. Comi sozinha, mas não me senti solitária. Tinha algo diferente naquela solidão. Era uma solidão escolhida, não imposta. A carta chegou numa quinta-feira, no final da tarde. Eu sei a data exata porque foi o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo de novo. Só que dessa vez eu estava preparada. Eram 19h12 quando meu celular tocou pela primeira vez. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar, ouvindo uma rádio antiga que tocava músicas da minha juventude. Sequei as mãos no pano de prato e fui até a sala ver quem era. Rodrigo. Olhei para o nome dele piscando na tela e senti meu coração apertar. Não de medo, de certeza. A carta tinha chegado. Deixei tocar até parar. Não atendi. 2 minutos depois, tocou de novo. O mesmo nome. A mesma foto dele sorrindo que eu tinha colocado há anos no contato. Deixei tocar. Não atendi. Na terceira ligação, chegou uma mensagem junto. Mãe, atende o telefone. Na quarta, mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Na quinta, mãe, que história é essa de testamento? Me liga.
Fui até a cozinha, desliguei o rádio e voltei para a sala. Sentei no sofá com o celular na mão, olhando as ligações entrarem uma atrás da outra. O telefone vibrava, tocava, parava. Vibrava de novo. Era como um coração desesperado batendo na palma da minha mão. As mensagens foram ficando mais longas, mais urgentes. Mãe, eu sei que você está com raiva, mas isso é loucura. Você não pode fazer isso. Mãe, a Débora está surtando aqui. Ela disse que você está senil, que a gente vai processar. Mãe, atende esse telefone agora. Li cada mensagem em silêncio. Não respondi nenhuma. Às 20 horas, Débora começou a ligar. O nome dela aparecia na tela com uma frequência irritante, intercalando com as ligações de Rodrigo. As mensagens dela eram diferentes, mais frias, mais ameaçadoras. Dona Marlene, a senhora está cometendo um erro grave. Isso pode ser considerado abuso financeiro de idoso, ao contrário. Vamos acionar nossos advogados. A senhora não está em condições mentais de tomar esse tipo de decisão. Vamos provar isso na justiça. A senhora está destruindo sua família por orgulho. Pense nos seus netos. Ah, os netos. Eu sabia que eles iam usar os netos. Às 21 horas, chegaram os áudios. Primeiro de Pedro, meu neto mais velho. A voz dele estava chorosa, ensaiada, claramente lendo um roteiro que alguém tinha preparado. Vovó, por que você está com raiva da gente? A gente te ama, vovó. Por favor, não faz isso. A mamãe disse que você não quer mais ver a gente. É verdade, vovó? Depois veio o áudio de Beatriz, minha netinha de 7 anos, com aquela voz fininha que sempre me derretia. Vovó, eu fiz um desenho para você. É uma casa com flores. Você quer ver, vovó? Por que você não vem mais aqui? Esses áudios foram os mais difíceis. Senti as lágrimas querendo vir. A vontade de ligar de volta, de explicar que não era com eles que eu estava com raiva. Mas eu sabia o que estavam fazendo. Estavam usando as crianças como armas. Estavam manipulando meus netos para me manipular. Não respondi. As ligações continuaram a noite inteira. Eu fiquei ali, sentada no sofá, com o celular na mesinha de centro, olhando ele vibrar sem parar. Cada ligação que eu não atendia era uma escolha. Cada silêncio era uma resposta. Às 22 horas, os pais de Débora entraram na dança. O número deles, que eu tinha salvo mas nunca usava, apareceu na tela. A mensagem que veio junto era curta e venenosa. Marlene, você sempre foi uma pessoa limitada, mas isso é baixo até para você. Velha ingrata. Velha ingrata. Era assim que eles me viam. A mulher que tinha dado tudo pelo filho agora era uma velha ingrata. Bloqueei o número deles. Não precisava ouvir mais nada daquela gente. Às 23 horas, Rodrigo mandou um áudio longo, quase 5 minutos. A voz dele estava diferente, não era mais raiva, era desespero. Mãe, por favor, me escuta. Eu sei que eu errei. Eu sei que não devia ter dito aquelas coisas no dia do seu aniversário. Mas você precisa entender, a Débora fica no meu ouvido o tempo inteiro, falando que você me atrasa, que você é um peso, que eu preciso cortar o cordão. Eu sei que não é verdade, mãe. Eu sei o quanto você fez por mim. Mas essa história do testamento, você não pode fazer isso. É tudo que eu tenho, mãe. É a minha herança. Você não pode dar para estranhos o que é meu por direito. O que é dele por direito. Escutei essa frase 3 vezes. O que é dele por direito. Como se os 40 anos que eu trabalhei, as noites que eu passei em claro, o apartamento que eu comprei com meu suor, o terreno que meu avô deixou para mim, como se tudo isso fosse dele por direito. Não respondi. À meia-noite, as ligações diminuíram um pouco. Rodrigo devia estar cansado, ou Débora tinha mandado ele parar. Mas às 2 da manhã, recomeçaram. Ele devia ter acordado no meio da noite, olhado para o teto e lembrado que a mãe dele tinha acabado de deserdar ele. Mãe, eu não consigo dormir. Me atende, por favor. Uma ligação só. Me deixa explicar. Não atendi. Às 3 da manhã, a última mensagem da noite. Eu vou aí amanhã. Você vai ter que me ouvir. Desliguei o celular e fui dormir. No dia seguinte, acordei às 9. Tinha dormido pesado, o sono de quem finalmente não deve nada para ninguém. Liguei o celular e vi o estrago. 47 ligações perdidas.
47 vezes meu filho tinha tentado me alcançar. 47 vezes o telefone tocou no vazio. 47 vezes eu escolhi o silêncio. Tomei café sem pressa, tomei banho, me arrumei. Sabia que Rodrigo viria. Estava me preparando para o confronto que eu sabia que ia acontecer. Ele chegou às 11 da manhã. Escutei o interfone tocar e atendi sabendo que era ele. A voz dele estava rouca, cansada. Mãe, sou eu. Abre, por favor. Abri o portão e esperei. Quando ele apareceu na porta do apartamento, levei um susto. Meu filho estava irreconhecível. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada como se tivesse dormido vestido. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Por um instante, meu coração de mãe quis abraçar ele, dizer que estava tudo bem, que a gente ia resolver. Mas então eu lembrei. Lembrei das palavras. Lembrei do desprezo. Lembrei do "você é um peso". Abri a porta e disse apenas: "Entra". Ele entrou cambaleando, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. Foi direto para o sofá e desabou. Ficou ali, com a cabeça entre as mãos, respirando fundo. Fui até a cozinha e fiz café. Agi como se fosse uma visita qualquer, como se não tivesse acontecido nada. Coloquei a xícara na frente dele e sentei na poltrona em frente ao sofá. O silêncio durou quase 5 minutos. Ele tomando café, eu esperando. Até que ele finalmente olhou para mim e começou a falar. "Mãe, me perdoa". Não respondi. Esperei. Eu sei que eu errei. Eu sei que não devia ter dito aquilo. Foi a Débora, mãe. Ela fica colocando coisas na minha cabeça. Ela disse que você me sufoca, que você não deixa eu crescer, que eu preciso me libertar de você. Eu fui fraco, mãe. Eu deixei ela falar aquelas coisas e repeti sem pensar. Continuei em silêncio. Mas você não pode fazer isso comigo, mãe. Eu sou seu único filho. Tudo que você tem é meu por direito. Você trabalhou a vida inteira para me dar um futuro. E agora vai dar tudo para estranhos? Isso não faz sentido. Aí eu não aguentei. Coloquei a xícara na mesa e olhei nos olhos dele. Rodrigo, você acabou de dizer que eu trabalhei a vida inteira para te dar um futuro. Mas no dia do meu aniversário, você me ligou para dizer que eu sou um peso, que eu sufoco você, que eu deveria parar de existir na sua vida. Você lembra disso? Ele abaixou os olhos. Eu não quis dizer isso, mãe. Mas disse. E sabe o que mais você disse? Que nem pro meu aniversário você vinha. Sabe o que eu estava fazendo quando você ligou? Estava com um bolo de laranja na mesa. O mesmo bolo que você amava desde criança. A mesa estava posta para 2. Eu passei a manhã inteira me arrumando para te receber. E você me ligou para dizer que eu sou um fardo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu fui um idiota. Você foi. Mas não é por isso que eu mudei o testamento. Ele levantou os olhos, confuso. Eu mudei porque finalmente entendi uma coisa que eu deveria ter entendido há muito tempo. Você não me vê como mãe, Rodrigo. Você me vê como um investimento. Uma poupança para o futuro. Enquanto eu for útil, você me tolera. Quando eu deixar de ser útil, você me descarta. Não é verdade, mãe. É sim. Você acabou de dizer que tudo que eu tenho é seu por direito. Direito de quê, Rodrigo? Direito de me chamar de peso? Direito de não aparecer no meu aniversário? Direito de deixar sua esposa me humilhar por anos enquanto você fica calado? Ele não tinha resposta. Levantei da poltrona e fui até a janela. Olhei para a cidade lá fora, respirei fundo e disse o que precisava ser dito. Eu te perdoo, Rodrigo. Você é meu filho e eu te amo. Mas o testamento não vai mudar. Mãe, não vai mudar. Não porque eu quero te punir, mas porque eu preciso que você entenda que ações têm consequências, que palavras têm peso, que o amor de mãe, por maior que seja, tem limite. Ele começou a chorar de verdade. Soluços altos, desesperados, como não chorava desde criança. Mãe, por favor, eu vou mudar, eu prometo. Eu vou me afastar da Débora, vou te visitar toda semana, vou fazer diferente. Talvez você faça, mas não vai ser por minha causa. Vai ser por causa do dinheiro. E quando você perceber que o dinheiro não vai vir, você vai sumir de novo. Eu te conheço, Rodrigo. Te conheço há 39 anos. Ele ficou em silêncio derrotado. Você pode continuar vindo me visitar.
Pode trazer meus netos quando quiser. Eu vou receber vocês com carinho, como sempre fiz. Mas a herança vai para quem precisa de verdade. Para pessoas que, como eu, foram tratadas como descartáveis. Para mães solo que estão lutando sozinhas. Para idosos que foram abandonados pela família. Rodrigo levantou do sofá, ainda tremendo. Olhou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era tristeza. Era algo pior. Era o olhar de quem finalmente entendeu que perdeu algo que nunca vai recuperar. Ele foi embora sem dizer mais nada. Não bateu a porta, não gritou, não ameaçou. Simplesmente saiu, arrastando os pés como um homem derrotado. Fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo os passos dele no corredor, o barulho do elevador, o silêncio que veio depois. Quando a porta fechou, fui até a janela e vi ele atravessando a rua lá embaixo. Entrou no carro e ficou ali parado, com a cabeça no volante, por quase 10 minutos. Depois ligou o carro e foi embora. E eu? Eu fiquei ali, olhando a rua vazia, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era felicidade. Não era vitória. Era paz. A paz de quem finalmente disse o que precisava ser dito. A paz de quem parou de carregar um peso que nunca foi seu. 47 ligações. 47 chances que ele teve de me alcançar. E eu escolhi o silêncio, porque às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Rodrigo saiu do meu apartamento arrastando os pés como um homem derrotado. 2 anos desde que escolhi o silêncio 47 vezes. 2 anos desde que entendi que o amor de mãe, por maior que seja, precisa de um limite para não virar prisão. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na varanda do meu apartamento em Sorocaba, olhando o sol se pôr atrás dos prédios. Tenho 69 anos, cabelos mais brancos do que tinha antes, algumas rugas novas, e uma paz no peito que eu não conhecia. Uma paz que não veio de ter vencido ninguém. Veio de ter finalmente me encontrado. O primeiro ano depois do confronto foi estranho. Rodrigo sumiu completamente. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. O silêncio dele, que antes me machucava tanto, agora era diferente. Era um silêncio que eu tinha escolhido também. Pela primeira vez, não fiquei esperando o telefone tocar. Não fiquei olhando a porta achando que ele ia aparecer. Simplesmente vivi. Terminei de pagar o empréstimo do banco 3 meses depois do confronto. Quando fiz o último depósito, a atendente me perguntou se eu queria algum comprovante especial. Eu disse que não. Não precisava de papel nenhum para lembrar daquilo. Precisava era esquecer. Esquecer que um dia coloquei minha casa em risco por alguém que me via como investimento. Com o dinheiro da aposentadoria sobrando pela primeira vez em anos, comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Pequenas coisas. Comprei um vestido novo sem olhar o preço. Fui ao cinema sozinha ver um filme que eu queria ver, não que alguém tinha escolhido. Assinei um jornal, coisa que minha mãe fazia e eu sempre quis fazer, mas nunca pude. Foi numa tarde de sábado, uns 6 meses depois de tudo, que tomei a decisão mais importante da minha nova vida. Eu estava passando na frente de uma agência de viagens quando vi um cartaz na vitrine. Excursão para o litoral. Conheça o mar. Fiquei parada ali, olhando para aquele cartaz, sentindo algo apertar no peito. Eu nunca tinha visto o mar. 67 anos de vida e eu nunca tinha pisado numa praia. Nunca tinha sentido a areia nos pés, nunca tinha ouvido o barulho das ondas de perto, nunca tinha sentido o gosto de sal no ar. Sempre teve algo mais importante. Sempre teve alguém que precisava mais. Sempre teve uma conta para pagar, uma marmita para entregar, um filho para criar. Entrei na agência naquele mesmo dia e me inscrevi na excursão. Uma semana depois, eu estava num ônibus cheio de senhoras e senhores da minha idade, todos animados, todos tagarelando sobre o que iam fazer quando chegassem. Eu fiquei quieta na minha janela, olhando a paisagem mudar, sentindo o coração bater mais forte a cada quilômetro que passava. Quando o ônibus parou e eu desci, o cheiro chegou primeiro. Um cheiro diferente de tudo que eu conhecia. Salgado, fresco, vivo. Caminhei devagar até a areia, tirei os sapatos e dei o primeiro passo. A areia era quente, mais quente do que eu imaginava, e macia.
Afundava sob meus pés de um jeito gostoso, acolhedor. Fui andando devagar, sentindo cada grão, até chegar na beira da água. O mar era imenso, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Azul de um jeito que fotografia nenhuma consegue mostrar. E o barulho das ondas. Parecia que o mundo inteiro estava respirando ali na minha frente. Quando a primeira onda tocou meus pés, eu chorei. Não de tristeza, de libertação. Fiquei ali parada, com a água indo e vindo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E pensei em tudo que tinha vivido para chegar até aquele momento. Pensei nas marmitas, nas faxinas, nas noites sem dormir. Pensei no bolo de laranja queimando no forno, enquanto meu filho me chamava de peso. Pensei nas 47 ligações que eu não atendi. E pensei que, apesar de tudo, eu estava ali, viva, inteira, livre. Uma senhora que estava do meu lado na excursão se aproximou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava melhor do que nunca. Ela sorriu e disse que entendia, que também tinha demorado para se permitir viver. O nome dela era Aparecida. Tinha 71 anos, era viúva e tinha passado por algo parecido comigo. Os filhos dela tinham tentado interná-la num asilo para ficar com a casa. Ela lutou, venceu e agora viajava pelo Brasil inteiro, conhecendo lugares que sempre sonhou conhecer. Passamos a viagem inteira conversando. Trocamos telefone, prometemos nos encontrar quando voltássemos. E cumprimos. Aparecida se tornou minha melhor amiga. A primeira amiga de verdade que eu tive em décadas. Através dela, conheci um grupo de terceira idade que se reunia toda semana numa igreja do centro. Não era um grupo religioso, era um grupo de convivência. Senhoras e senhores que se juntavam para conversar, fazer artesanato, jogar baralho, organizar passeios, pessoas que, como eu, tinham descoberto tarde que a vida não acaba quando os filhos crescem. Comecei a frequentar toda quarta-feira. No início, ficava mais calada, ouvindo as histórias dos outros. Histórias de abandono, de ingratidão, de filhos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Histórias que pareciam cópias da minha, com nomes diferentes e detalhes diferentes, mas com a mesma dor no fundo. Mas aos poucos fui me abrindo. Contei minha história para o grupo numa tarde chuvosa de julho, e quando terminei, tinha mais da metade das pessoas chorando. Não de pena, de identificação. Uma senhora chamada Dona Teresa veio me abraçar e disse: "Minha filha, você fez o que eu nunca tive coragem de fazer." Descobri que minha história não era única. Descobri que tinha muita gente ali que tinha passado pelo mesmo que eu. Filhos ingratos, noras que afastavam, netos que eram usados como armas. O abandono afetivo de idosos é uma epidemia silenciosa. Ninguém fala. Todo mundo sofre calado, achando que é culpa sua, achando que não amou o suficiente. Foi por causa dessas histórias que decidi fazer algo a mais. Comecei a trabalhar como voluntária no Lar São Vicente de Paula, o mesmo abrigo de idosos que vai receber meu apartamento quando eu partir. Vou lá 2 vezes por semana, ajudo a servir o almoço, converso com os moradores, leio o jornal para quem não enxerga mais. Tem uma senhora lá, chamada Dona Jurema, de 84 anos, que foi abandonada pelos 3 filhos. Eles a deixaram na porta do abrigo com uma mala e um bilhete dizendo que não tinham mais condições de cuidar dela. Condições financeiras? Não. Condições emocionais. Simplesmente não queriam mais o trabalho de ter uma mãe velha. Toda vez que visito Dona Jurema, ela segura minha mão e diz: "Você é um anjo, Marlene." Eu digo que não sou, que sou só uma mulher que entendeu tarde que precisava cuidar de si mesma também. E que agora, enquanto pode, quer ajudar quem não teve a mesma sorte. Sobre Rodrigo, vocês devem estar se perguntando. Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário do ano passado. Simples, curta. "Parabéns, mãe." Respondi com um "obrigada." Nada mais. Não porque guardo rancor, mas porque não tenho mais nada para dizer. O amor continua ali, guardado num canto do peito, mas não é mais um amor que me move. É um amor que existe. E só. Soube por conhecidos que o casamento dele com Débora está balançando. Parece que ela o culpa pela perda da herança. Parece que discutem muito. Parece que ele anda bebendo mais do que deveria. Não sei se é verdade, não procuro saber. A vida dele agora é problema dele.
Eu já carreguei peso demais por tempo demais. Meus netos, Pedro e Beatriz, eu não vejo há 2 anos. Essa é a parte que ainda dói. Dói muito. Às vezes, de noite, quando o apartamento fica muito silencioso, eu pego as fotos que tenho deles e fico olhando. Pedro já deve estar com 12 anos, quase um mocinho. Beatriz, com 9, perdendo os dentes de leite, entrando naquela fase de perguntar tudo. Estão crescendo, mudando, virando pessoas que eu não conheço. E isso me parte o coração de um jeito que eu não consigo explicar, porque eles não têm culpa de nada. São crianças. Foram usados como armas numa guerra que não era deles. Mas eu aprendi uma coisa importante nesses 2 anos. Eu não posso forçar amor. Não posso forçar presença. Se um dia, quando forem adultos, eles quiserem me conhecer de verdade, eu vou estar aqui. De braços abertos, sem cobranças, sem mágoas. Vou contar minha história para eles. Vou deixar eles tirarem suas próprias conclusões. E vou amá-los do mesmo jeito, independente do que decidirem. Herança não substitui presença. Mas presença também não se implora. O testamento continua exatamente como registrei naquela manhã de 15 de março. As instituições já foram informadas. Os papéis estão em ordem. Quando eu partir, o Lar São Vicente vai receber o apartamento. A creche da Igreja São José vai receber minhas economias. E a Associação de Apoio a Mães Solteiras vai receber o terreno de Votorantim. Aquele terreno que meu avô comprou com economia de pedreiro e que agora vale uma fortuna. É assim que escolhi deixar meu legado. Não para quem me viu como peso, mas para quem precisa saber que existe ajuda no mundo. Para mulheres que estão agora onde eu estive há 40 anos, sozinhas, desesperadas, achando que não vão conseguir. Para idosos que foram jogados fora pelas próprias famílias. Para crianças que precisam de um lugar seguro enquanto as mães trabalham. Meu avô Sebastião estaria orgulhoso. Minha mãe estaria orgulhosa. E eu, pela primeira vez na vida, estou orgulhosa de mim mesma. Se tem algo que aprendi nesses 69 anos de vida, foi isso. A gente passa tempo demais tentando ser o que os outros esperam. Mãe perfeita, esposa perfeita, avó perfeita. E no meio de tanta perfeição para os outros, a gente esquece de ser boa para si mesma. Eu fui chamada de peso no dia do meu aniversário de 67 anos. Meu próprio filho, o menino que eu criei sozinha, olhou para 40 anos de sacrifício e viu apenas um fardo. E por muito tempo eu achei que a culpa era minha, que eu tinha falhado em algum lugar, que se eu tivesse sido melhor, ele me amaria mais. Mas não é assim que funciona. Amor não se compra com sacrifício. Respeito não se implora com favores. E dignidade não se negocia com ninguém. Eu fiz tudo o que podia por Rodrigo. Dei mais do que tinha. Dei meu tempo, minha saúde, minhas economias, minha juventude, e não foi suficiente para ele. Mas sabe o que eu descobri? Não precisava ser, porque a pessoa para quem eu precisava ser suficiente era eu mesma. E por 40 anos eu me esqueci disso. Hoje, quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é tomar um café olhando pela janela. Sem pressa, sem preocupação, sem esperar que ninguém apareça. Depois, arrumo a casa no meu ritmo, leio um pouco, assisto minhas novelas. Às quartas, vou para o grupo da terceira idade. Às sextas, vou para o abrigo. Nos fins de semana, às vezes viajo com a Aparecida e as outras amigas. Já conheci Campos do Jordão, Aparecida do Norte, Poços de Caldas. Minha vida não é perfeita. Ainda sinto falta dos meus netos. Ainda tenho noites difíceis. Ainda choro às vezes quando lembro de tudo que passei. Mas a diferença é que agora eu sei que mereço mais. Sei que meu valor não depende do que meu filho pensa de mim. Sei que ser mãe não significa aceitar qualquer coisa em nome do amor. Às vezes me pergunto se fui dura demais. Mas aí eu lembro da voz dele no telefone, da frieza, do desprezo. Lembro que ele só me procurou quando descobriu que ia perder dinheiro. E a dúvida vai embora. E se essa história tocou seu coração, deixa eu te dizer uma última coisa. Se você está passando por algo parecido, se você está sendo tratada como peso por alguém que deveria te valorizar, saiba que não é sua culpa. Saiba que você merece respeito. Saiba que existe vida depois de soltar quem não te segura.
Eu cantei parabéns sozinha num bolo queimado aos 67 anos. Foi o momento mais triste e mais libertador da minha vida. Triste porque ninguém deveria passar por isso. Libertador porque foi ali que eu finalmente acordei. 47 ligações. 47 vezes meu filho tentou me alcançar quando descobriu que as consequências dos atos dele eram reais. E eu não atendi nenhuma. Não por vingança, por respeito. Respeito a mim mesma, que finalmente aprendi a ter. Hoje, aos 69 anos, sou mais leve do que nunca fui. E quando meu telefone toca, eu escolho se atendo ou não. Porque agora, pela primeira vez na vida, quem decide o que eu carrego sou eu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.